A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente nesta manhã, nesta linda manhã, onde nós estamos aqui buscando a presença do Senhor neste devocional, e eu peço a você que esteja aqui atento a tudo que o Espírito Santo tem nos falado, tem nos ensinado, e que nós possamos alcançar verdadeiramente a purificação, a santificação e a consagração através do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, e que Deus possa realmente agir em nossa vida, que nós possamos deixá-lo fazer a obra ser manifesta em nossas vidas e glorificar esse Deus. Tamanho é a sua grandeza, é a sua bondade, é o seu zelo por nós. E é por isso que estamos aqui, não é mesmo? Nós estamos gratos ao Senhor, estamos aqui com o coração alegre, buscando a sua presença, buscando a manifestação do seu poder, assim como Isaías. Estamos aqui nesta manhã, revendo, lendo este texto sagrado das Escrituras sagradas, onde nós estamos aprendendo a nos purificar, nos santificar, nos consagrar ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã Deus vai fazer algo extraordinário em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, te pedindo, Pai, te clamando, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, assim como o Senhor fez, meu Pai, com o Teu profeta, com o Teu filho Isaías. Faça conosco também, Senhor. Papai, que nesta manhã o Senhor venha purificar os nossos lábios. Se em algum momento da nossa vida as nossas mãos se encheram de sangue, porque tentamos ou matamos os nossos irmãos, as pessoas em que conhecemos através da nossa fala, através dos nossos lábios, que o Senhor agora venha nos perdoar, que o Senhor venha agora nos santificar, que o Senhor venha nos purificar nesta manhã. Meu Deus, se temos falado palavras, Papai querido, Papai santo, que não vem condizer com a nossa fé, que não venha estar em alinhamento, Senhor amado, com as Sagradas Escrituras. Se nós tivemos momentos difíceis, onde nós podemos em qualquer momento blasfemar ou até mesmo entristecer o Teu Espírito Santo, Senhor, não permita, Senhor amado, que o nosso amigo Espírito Santo se afaste de nós, mas que ele possa fazer morada. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica as nossas decisões e atitudes, para que nós venhamos a te agradar, para que o Espírito Santo possa habitar em nós, para que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, limpa-nos, Pai, lava-nos, Pai, renova-nos, fortalece-nos, Pai, para que possamos, Pai, através do Teu Espírito Santo, Senhor, Papai querido, nos sentirmos santificados e glorificarmos o Teu nome.
Somos gratos, Senhor, pela oportunidade, porque a cada manhã é uma nova oportunidade de nos purificarmos, de estarmos mais perto de Ti, de nos santificarmos, Senhor, para fazer a Tua vontade, para, Senhor, manifestar, sermos canal de bênção para manifestar o Teu amor, o Teu poder, a Tua santidade. Que o Senhor possa fazer isso através de nós, que possamos nos esvaziar. Tira de nós toda a vaidade, todo orgulho, toda a soberba. Senhor, nos esvazia, nos faz humildes, mansos de coração, para que nós possamos alcançar, papai querido, os pilares, papai, de vivermos com o pensamento em Ti, Senhor, nas Sagradas Escrituras, meditando na Tua palavra dia e noite, para que possamos falar, Senhor, do Teu amor, do Teu reino, da Tua palavra, que o nosso coração esteja cheio, ao ponto da nossa boca, Senhor amado, falar, Senhor, do Teu reino, da Tua palavra, da Tua Torá, Senhor eterno, Deus de Abraão, Deus de Elias e Deus de Jacó. Nós Te clamamos nesta manhã. Nos purifica, nos santifica, Deus, para que possamos estar consagrados para fazer toda boa obra, para poder manifestar o Teu poder, para que possamos, papai, ser canal de bênção, Senhor, para que possamos profetizar, Senhor amado, sermos usados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Senhor, eu quero Te pedir também, meu Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, que necessita de algo especial neste dia, Pai. Que o Senhor possa conceder, Pai. Que o Senhor possa fazer o milagre. Que o Senhor possa agir em prol destas vidas, Pai. Senhor, abençoa nossa vida neste dia, Pai. Nos faz instrumentos nas Tuas mãos. Pai, se há alguma preocupação, se há alguma situação em nossas vidas que precisamos, Pai, de um socorro, que precisamos, papai querido, papai santo, de uma provisão do Senhor, seja na saúde, seja na nossa vida conjugal, familiar, seja na nossa vida financeira, espiritual. Papai querido, eu te peço neste momento, meu Deus, faça acontecer o milagre. Faça acontecer o milagre em nossas vidas, Pai, e que o Teu nome seja glorificado. Alegra o coração do meu irmão, da minha irmã nesta manhã, com o presente dos céus para eles, Pai, para que eles possam verdadeiramente, Senhor, gozar, Senhor, da alegria, da manifestação do Teu poder, Senhor, da Tua provisão, Senhor, do Teu milagre nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Receba da parte de Deus o teu milagre nesta manhã, em nome de Jesus, para a honra, para a glória, para louvor do Todo-Poderoso. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui, né, terminando aqui este trecho que é tão maravilhoso, né? Do capítulo 6 do livro de Isaías, do 1 ao 8, e nós estamos lendo este trecho desses versículos, desse texto tão rico, tão maravilhoso, tão santo, tão glorioso, onde nós podemos extrair
tantas lições, tantas coisas para as nossas vidas, para a edificação da nossa vida, da nossa alma, do nosso ministério, do nosso Lamaná Suriandalai, do nosso chamado. Porque você tem um chamado, você tem um chamado e você pode usufruir desse chamado. Você pode estar na presença do Senhor de forma onde você pode ser usada por Deus. Aleluia! E ser útil para o reino. Amém? Glórias a Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram e a voz do que clamavam a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glórias a Deus. Que texto rico, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Se nós ficássemos aqui por 10 anos, nós teríamos o que falar sobre este texto. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então, nós podemos ver que Isaías foi purificado pelo fogo. Pelo fogo. Os lábios de Isaías foram limpos. Eu creio que colocar o carvão quente nos lábios de Isaías manifestou ali externamente o que aconteceu dentro de Isaías, por dentro. Aleluia, glórias a Deus. Porque o mais importante não é o externo que nos move, é o que acontece aqui dentro, é o que a palavra produz aqui dentro. A transformação, a mudança em nossas vidas, a purificação, a santificação, a consagração, ela começa de dentro para fora. Ela pode até externar, como foi o caso de Isaías. Foi externado ali através daquela tenaz com brasa, queimando os lábios de Isaías, que a purificação foi feita na vida de Isaías, nos lábios de Isaías. Mas, na verdade, lá dentro é que estava mudando. Eram os pensamentos de Isaías, era a nova mentalidade que Deus estava colocando do reino para Isaías. Ali, aquele simbolismo da purificação dos lábios de Isaías, através daquela brasa, daquele carvão com brasa viva, em brasas vivas, queimando os lábios de Isaías, estava ali simbolizando a purificação que estava sendo feita dentro de Isaías.
a santidade de Deus adentrando a vida nos lábios, dentro da essência de Isaías. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E não é diferente conosco, não é mesmo? Quando nós enxergamos o nosso pecado, que nos arrependemos, que confessamos, nós sentimos o Espírito Santo purificar a nossa vida do pecado, daquele pecado. E assim que deve ser feito, nós confessarmos os nossos pecados, para que possamos encontrar a purificação de Deus, a santificação através do Espírito Santo adentrando em nós, na nossa essência, para mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa forma de falar. Aleluia, glórias a Deus. Eu estava observando aqui, olha que no versículo 8, olha que lindo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Há pessoas que eu já conheci, pessoas que ouvem a voz do Senhor, ouvem de uma forma em que Deus fala e ela ouve como se fosse uma pessoa falar. Há pessoas também que ouvem dentro de si, na sua essência, dentro de sua alma, dentro do seu espírito ali, Deus falar. Há várias formas de ouvir a voz de Deus. Pelo louvor, pela uma adoração, pelas palavras de uma criança. Há várias formas que você pode ouvir. Mas Isaías aqui, ele coloca neste texto que ele ouviu literalmente a Deus, ao Eterno. E você hoje pode ouvir esta voz. Você hoje pode ouvir o Eterno falar contigo nesta manhã. O nosso Deus, o nosso Senhor, falar contigo. Há pessoas que falam e não param para ouvir o que Deus tem a falar. Coloca as situações, as circunstâncias, aquilo que querem, aquilo que precisam. Confessam até os seus pecados, mas não param para ouvir. A oração, ela é um diálogo. Você fala e você ouve. Você fala e você ouve. Amém? Então, quando você falar com Deus, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a parar para ouvir a voz de Deus. O direcionamento. Pedimos às vezes algo ao Senhor, uma decisão, uma escolha, e não temos a paciência de esperar Deus falar. Não temos a paciência de ouvir o que Deus acha a respeito desta decisão. Tomamos a decisão e pronto. Quase sempre, quando temos que tomar uma decisão importante, Deus nos prepara. E é por isso que nós temos que estar atentos à voz, os sinais, aquilo que Deus quer nos mostrar, para que possamos tomar decisões certas.
decisões, atitudes, escolhas acertadas. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então temos que ter essa atenção, essa paciência de ouvir o que Deus quer nos dizer, o que Deus quer nos orientar, qual é a vontade do nosso Deus em meio às decisões, em meio às circunstâncias, para que nós não venhamos a tomar atalhos, não venhamos a tomar posições. Há caminhos que para os olhos dos homens é reto, mas no final nos leva a caminho de morte. Temos que parar em meio às situações, às circunstâncias, para que nós possamos ouvir a direção a seguir. Muitas das vezes, a direção que Deus nos dá, a ordem que Deus nos manda fazer, não é do nosso agrado. Não é o que gostaríamos. Não é o que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego gostaria. Mas eu tenho certeza que quando nós obedecemos a voz de Deus, ainda que seja contrário à nossa vontade, o final sempre é vitória, é sucesso. Nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós venhamos a fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, Isaías, ele nos ensina aqui que ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz do Eterno. Ouvir é muito importante na nossa vida. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Ouvir é melhor do que falar. Amém? Glórias a Deus. E ele dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Nós às vezes temos dificuldade de discernir o chamado de Deus. Às vezes nós temos essa dificuldade. Porque nós temos que ter 3 coisas, algumas coisas, alguns critérios em nossa vida para que a gente possa verdadeiramente ter certeza de que fomos chamados, de que houve uma necessidade do Eterno de nos usar. E se estamos prontos para sermos usados. Então, uma das coisas que é bem significativo para que a gente possa verdadeiramente cumprir o chamado de Deus é a gratidão. A gratidão. Quando nós somos gratos por alguma coisa que alguém nos faz, nós não medimos esforço para retribuir aquilo que foi feito por nós. Então, a gratidão é uma das situações mais significativas para que nós possamos cumprir o nosso chamado. A segunda
coisa que nós temos que saber é o que significa um chamado. O que significa um chamado nas nossas vidas? Aqui Isaías, ele se depara com Deus falando que ele procurava. A quem enviarei? Ele está fazendo uma pergunta. A quem eu vou enviar? Ele está fazendo uma pergunta. Quem eu vou enviar? A quem enviarei? Quem é que eu posso contar? Quem eu posso contar? Então, você saber o significado de um chamado é muito importante. Do seu chamado é muito importante. Você saber que depois que você é purificado, depois que você recebe o Espírito Santo, Deus, a presença de Deus em você, você sente Deus dentro de você. Você sente que as tuas palavras, a tua mentalidade, as tuas palavras, elas mudaram. Houve uma transformação. Você consegue ler, estudar a Bíblia, você consegue guardar a palavra do Senhor dentro da sua mente, do seu coração. Você sente a palavra do Senhor viva dentro de você. Você não fala mais como falava. Você depende de Deus para abrir os seus lábios para falar. Você pensa 2 vezes antes de falar qualquer coisa para as pessoas. Então, se houve uma purificação, e se você consegue ter força, ânimo para repetir aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada, se você sente inspiração divina de falar sobre as Sagradas Escrituras, aquilo que Deus fez na sua vida, a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade. Se você consegue falar coisas boas, levar uma palavra de ânimo, um sorriso, alegria para as outras pessoas, se você consegue contagiar as pessoas com a sua alegria, com o seu ânimo, com a sua vida saudável, alegre. Então, há um significado do seu chamado, do meu chamado. Eu tenho o que levar porque eu recebi. Porque eu recebi, porque eu sinto isso dentro de mim, esta chama. Eu levanto pela manhã e quando eu abro os olhos, a primeira coisa que vem na minha mente, a primeira coisa que eu posso pensar é no eterno, é em Deus, é saber que Ele está comigo, é elevar os meus pensamentos a Deus e já falar com Ele: Senhor, obrigada porque eu estou aqui, estou viva, tenho mais oportunidade para estar te agradando, para estar falando do teu amor. É você saber quem você é, a sua identidade. Quem você é.
Nós falamos que Deus, o Eterno, Ele criou todas as coisas através do pensamento, da fala, da atitude. Ele pensou, ele falou e logo as coisas passaram a existir. E hoje eu tenho esta consciência, eu tenho essa identidade que eu sou imagem e semelhança do meu Deus, que eu sou filha dele, que eu fui criada por ele, e logo eu tenho a identidade do Eterno, a identidade do Altíssimo, a majestade do Altíssimo sobre mim, e que eu tenho que ter a mentalidade do Altíssimo, que eu tenho que falar como ele fala, que eu tenho que agir como ele age, que eu tenho a autoridade para pensar, para projetar e para falar aquilo que verdadeiramente ele quer que eu projete, ele quer que eu faça. Eu tenho as atitudes, eu tenho as escolhas que vão estar concernente, alinhadas com os projetos do reino, com os projetos. Eu tenho essa identidade de que eu faço parte do reino. Eu tenho essa identidade que eu faço parte do povo de Israel, do povo escolhido por Deus. Ainda que eu não seja israelita, que eu seja gentia, mas que eu faço parte deste povo seletivo que Deus escolheu para reinar eternamente com ele. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Eu estou disposta a largar a mão da minha vaidade, do meu orgulho, de rejeitar muitas das vezes aquilo que eu gostaria até de fazer, de realizar, de ocupar, para fazer, para agir segundo os propósitos do meu Senhor. Porque hoje eu tenho um Senhor. Hoje nós temos um Senhor. E se estamos no senhorio do Eterno, temos que obedecer às regras do Eterno. Não podemos viver de qualquer jeito. A liberdade, ela começa onde há regras. Aleluia, glórias a Deus. Onde há limites, começa a nossa liberdade. E o meu limite é fazer a vontade do Eterno. O nosso limite tem que ser fazer a vontade do Eterno. Aleluia, glórias a Deus. E quando nós obedecemos as regras, os limites, aleluia, Rabashurianda lá, Ramanai, Demantui, Decobanai, Surianda lá, Rabashai. Nós somos vitoriosos, nós somos bem-sucedidos. Amém, meu irmão? E foi isso que Isaías, ao ouvir a voz do Eterno, perguntando: a quem enviarei?
Quem irá por nós? Pai, Filho, Espírito Santo. Quem irá por nós? E ele prontamente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Glorificado é o nome do Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós temos que saber que tínhamos os lábios impuros. Mas fomos purificados de todo o mal, das coisas más, de todas essas coisas que deixamos para trás. Fomos santificados. Passamos a falar da forma do nosso Senhor, do nosso reino, através das Sagradas Escrituras. Fomos consagrados, preparados para falar aquilo que vem, aquilo que acontece, ainda que os nossos olhos não veem. Fomos preparados para falar, para dizer aquilo que o Eterno vai realizar. Oh, glória a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos agora, meu Deus, que cientes, papai, daquilo que o Senhor, meu Pai, quer realizar do nosso chamado. Nós estamos aqui diante de ti, te pedindo, papai, rabachuriandalai, ramanai, demanto, ibecobaná, suriandalai, rabachai, a realização de tudo aquilo que tu queres, rabachuriandalai, ramanai, demanto, ibecobanai, operar através de nós. Papai, eis aí o meu irmão, eis aí a minha irmã, eu coloco eles na tua presença, Pai. Que o Senhor nos faça, Senhor, como fez com Isaías, Pai. Em nome de Jesus, para a honra, para a glória, para louvor, para a adoração do teu santo e glorioso nome. É assim que nós te pedimos, rabachuriandalai, rabadai, demantui, decobanai. E te agradecemos, Deus, porque somos gratos, Pai. Gratos por tudo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. E ainda vai fazer, papai. Muito mais, porque tu és um Deus tremendo. Tu és lindo, tu és o eterno. Estaremos para sempre contigo, ó Deus Altíssimo, porque tu és santo, 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 santo. E não há significado para nós viver sem ti, Pai. Muito obrigada por esta manhã gloriosa. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado e vai realizar em nossas vidas, Pai, através de nós, papai. Muito obrigada, papai querido, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que devocional maravilhoso, que devocional gratificante. Aleluia, glórias a Deus. Deus, santo, santo é o Senhor. Eu posso sentir a presença do Eterno. Eu posso sentir a presença do seu poder e a manifestação do seu poder.
que eu creio que você também está sentindo nesse momento. Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino 39 da harpa cristã, glória a Deus, alvo mais que a neve. Eita glória! Aleluia! Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glórias a Deus! Aleluia! Seja purificado, santificado, consagrado pelo Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Amanhã estaremos novamente aqui neste devocional.
Eu espero você. Amém? Um beijo no seu coração.